Boa tarde, boa tarde. Hoje, 14 de dezembro de 2022. Sou Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje é a nossa terceira aula de desenvolvimento de sistema de controle. Estou com a turma de Pouso Alegre. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tá? Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e vai estar disponível no portal para vocês ainda hoje. Ok? A qualquer momento aí, se tiver alguma dúvida, sugestão, manifestar opinião, pode usar o chat ou pode ativar o microfone e eu estarei disponível aqui. Tranquilo? Então, vamos que vamos. É, Repassando as atividades aí, no dia 11, que foi no último domingo, tá? Encerrou o prazo das atividades 1 e 2 e abriu o prazo da atividade 4 e 5. Tá? Atividade 4 são os exercícios sobre análise de sistemas lá, são sistemas elétricos, de instrumentação, hidráulico, pneumático, tá? Para a interpretação de funcionamento. Tá? São questões objetivas. E a atividade 5 é um, a elaboração de uma apresentação do projeto final, que é o desenvolvimento do fechamento de garrafas. Tá? Como algumas escolas podem estar com a defasagem entre a aula teórica, a aula do EAD, e a aula prática, tá? Vocês podem estar preenchendo essa atividade no modelo do anexo 5 apenas com os dados que vocês já fizeram lá, tá? Com o nome da equipe, o projeto, os desenhos você já tem que ter feito e tudo aí, tá? O máximo que der para fazer, vocês já põem lá para fechar o prazo dela dia 23, tranquilo? Aí vocês vão usar essa mesma apresentação para a última aula presencial. É lógico que vocês podem, posteriormente, tal, fazendo alguma alteração para melhor nela lá para estar apresentando o projeto final, que é a última aula presencial de vocês será esse detalhe aí. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a elaboração de diagramas de programação do CAD-CIMO, aquela continuação da aula anterior, e vamos falar um pouquinho sobre noções de projetos pneumáticos. Lembrando, recapitulando que o livro de desenvolvimento de sistemas está na plataforma, tá? Nessa parte introdutória aqui, eu coloquei os mesmos dados da apresentação da aula anterior, né? Como foi feito o projeto, né? Que nós vamos estar usando o CAD-CIMO, tá? Aqui eu coloquei um vídeo de apresentação do CAD-CIMO, como baixar ele na plataforma. Esse arquivo que eu estou desenvolvendo aqui ele já está pronto aqui para vocês testar tudo, uma apresentação dos menus do CAD-CIMO, tá todo nesse vídeo aqui, Aqui é o desenho de toda a atividade que a gente vai estar fazendo, tá? É, da programação, tá? Respondendo aqui parcialmente a você, Matheus, tá? O cilindro a gente fala de avanço e recuo, né? A posição, quando o êmbolo dele, que é esse eixo aqui, está retraído, tá? É recuo, ele está em recuo. Quando ele avança aqui, por isso o nome avanço, tá? Então é avanço, ele vir para a direita aqui, recuar, ele recuar para dentro do cilindro, o êmbolo recuar para dentro do cilindro. Tá? Esse é o conceito de avanço e recuo. Não sei se era nesse conceito aí a sua pergunta, ok? Mas qualquer coisa, depois a gente continua respondendo. Então, eu injeto o ar do lado esquerdo aqui, ele avança, o ar que está na anticâmara aqui sai, eu injeto ar nessa câmara aqui, ele recua e volta. Então, avanço e recuo é isso num atuador linear. Também nós temos aqui o segundo vídeo, ele mostra como fazer o diagrama de controle do motor, tá? Do acionamento do motor aqui, tá? O vídeo aqui está disponível, é só clicar no link. Essa aula aqui, tanto essa aula quanto a aula anterior, que é a aula 2, ela já tem os links lá, você abriu o PDF, você clica, já abre os vídeos aí, é tranquilo, já deixei para facilitar o processo para vocês. O circuito pneumático aqui, tá? E também essa estrutura de diagrama aqui já vem pronta no CAD de cima, você só tem que dar nome aos elementos aqui, tá? Então,
Desse lado aqui, por exemplo, o 4 aqui, quando tiver pressão no 4 aqui, o cilindro vai avançar. Quando tiver pressão no 2, o cilindro vai recuar. Do jeito que ele está aqui, pelo desenho da válvula direcional aqui, ó, a pressão está entrando aqui, está empurrando para o 2 e ele está em recuo. Quando passar a válvula, ela for ativada, a pressão vai para o 4, o 2 vai para o escape e ele avança. Esse é o sistema pneumático. Mostramos também na aula anterior as conexões de entrada. Os elementos de entrada que a gente vai estar usando aqui é o B1 e o B2, liga e desliga o motor. O K1 é um contato auxiliar do contator que aciona o motor para fazer o selo. Então, o B3 é o elemento, um botão de pulso normal aberto, que vai acionar o sistema pneumático. Tá? Esses 4 sensores magnéticos aqui são esses 4 sensores aqui, tá? O fato dele ser magnético, no, 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 no- na base do êmbolo aqui, tem um ímã aqui, que ele, quando o êmbolo movimenta aqui, ele consegue perceber, mesmo estando lá de fora, o movimento do êmbolo aqui, com a ação do atuador. Então, ele é um sistema de controle de sensor do atuador. Então, os 4 elementos. Tem um vídeo aqui também para fazer. Foi aqui que a gente parou na aula anterior. Aí, nessa aula agora, tá? A gente vai fazer as conexões de saída, os elementos que a gente vai ter nesse projetinho pequeno que eu fiz aqui, que não é o projeto de vocês, tá? A bobina do contator K1, que vai acionar o motor. 2 sinalizadores, o H1 é verde, vai indicar que o motor tá pronto para funcionar, né? Está parado, mas pronto para funcionar. E o H2 vermelho indica que o motor está energizado. O Y0 e Y1, 2Y0 e 2Y1 são as eletroválvulas que vão fazer a movimentação da válvula direcional. O primeiro número aqui é o número do atuador, um Y0 e um Y1, são as válvulas de controle do atuador 1. Um Y0, quando acionado, ele vai avançar, um Y1, quando acionado, ele vai recuar. Mesma coisa com o atuador 2. 2Y0, quando acionado, avança, 2Y1, quando acionado, recua. Então, esses elementos aqui que a gente vai estar fazendo o vídeo. Como fazer essa montagem desse diagrama aqui, eu vou mostrar para você através do vídeo aqui, que é mais prático para mim. Aula CAD-Simo, vídeo 5, conexões de saída. Como nós fizemos sistema de conexão das entradas para usar os tags aqui para facilitar o diagrama, nós vamos fazer com as saídas. Eu vou dar um zoom aqui para fazer. Eu vou fazer exatamente aqui embaixo. Setor. Eu vou pegar os elementos de saída que a gente vai conectar. Vamos pegar primeiro a bobina do contator que liga o motor. K1. Eu vou pegar 2 sinalizadores. Alinhar aqui. E, posteriormente, a gente vai ter 4 eletroválvulas, que são essas aqui, a bobina solenoide das eletroválvulas. Eletroválvula. Põe aqui, tentando alinhar só para dar um aproveitamento na situação. Feito aqui. E vou dar um zoom aqui para trabalhar melhor aqui, aproveitar o meu espaço melhor aqui. Então aqui a gente já tem essa estrutura aqui. O que eu faço aqui? É nomear. K1 eu vou colocar o mesmo nome que eu dei para lá, K1. Eu vou colocar H1, H2. Eu posso escolher a cor. O H2 vai ser vermelho, o H1 vai ser verde. Eu defino dele. E a eletroválvula, vai chamar os nomes que a gente usou aqui, né? Primeiro vai ser um Y0, segunda um Y1, ou do atuador 1.
2y0 e 2y1. Os conectores de saída, todos eles já vão receber embaixo aqui o negativo. Então, eu vou pegar na fonte aqui, negativo, colocar aqui, clique duplo nele só para tirar o X lá, desmarco aqui e sai, vai ficar ponto negativo lá, puxa a conexão aqui, eu posso colocar aqui, fica negativo. Vou colocar o fio positivo aqui, funciona do mesmo jeito, tá? Faço as conexões. Tem que ter o nó embaixo, ó. Lembrando que eu tenho que sempre descer com a ligação para baixo, que eu não posso puxar de lado aqui, tá? Em cima nós vamos trabalhar da mesma forma que nós fizemos aqui, com os tags aqui. Agora eu já vou usar um tag de entrada. E o sinal vai chegar para ele. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Colocar a ponta dele um pouquinho. Tá. O mesmo padrão aqui agora. Eu posso fazer com a conexão positiva, quando chegar sinal. Tem que dar essa voltinha, tem que sair para a direita para depois descer. Não pode afastar um elemento no outro sem fazer isso. Conectados, agora eu vou dar os nomes, tá? Aí, assim como eu usei aqui a entrada digital 0, vou pegar e vou usar SD, né? SD, saída digital, 0, gente aí. Vou marcar isso aqui também. Aqui no digital, SD0, T1, T2, T3, 4, 5, vou aproveitar o texto que eu já pus aqui em cima aqui, Ctrl C, Ctrl V, aqui em cima, eu arrasto ele aqui, ó. Conexões de saída. Posso arredar ele um pouquinho para cá. Essa arredar aqui para cá, eu teria que puxar isso aqui para cá, fazer isso, para aproveitar o espaço. O que eu posso fazer aqui é, ó, Ctrl V novamente. Pular aqui, né? Aqui eu escrevo circuito pneumático. Funcionamento motor. Bonitinho. Ok? Então, vamos aqui. Por função melhor. Desenho, tá? É bem legível, eu tenho que usar essas questões desses tags aqui. O próximo desenho vai ser o desenho com o CLP, onde essas conexões vão chegar nele através do tag novamente lá. Vou ter tag par desse e par desse no CLP. Ok? Se quer dúvida aí, a gente tira no próximo vídeo.
interrompendo. Então, aqui mostrou como fazer as conexões de saída, né? A importância desses conectores aqui é para facilitar o desenho, para facilitar o diagrama, não ter cruzamento de conexão e apenas é um marcador. Tá? A nível de diagrama industrial, isso é muito bom para facilitar que você tenha uma interpretação mais fácil e mudança de páginas, tá? Vamos lá no próximo aqui. O próximo é a conexão do CLP. Observe que a gente vai usar um CLP da Siemens aqui, tá? Que é o 1200. Ele precisa de uma alimentação aqui. As entradas dele precisam do comum negativo. E vamos ter um marcador daquele para cada entrada lá das conexões das entradas. A saída aqui, a gente vai ter os receptores da saída aqui que vão alimentar aqueles elementos que a gente ligou. Vai precisar de um positivo no comum das saídas foi o negativo. E a característica desse CLP aqui é que ele tem dois comuns. A saída dele é relé, né? Um L e dois L aqui. Eu poderia estar trabalhando com duas tensões diferentes, mas no meu caso que não vou trabalhar, então eu interligo tanto como um L quanto o 2L, eu interligo eles e ligo no positivo. Então, quando a saída for acionada, ela fecha o relé e a determinada saída vai receber o positivo, energizando a saída. Então, vou mostrar aqui como fazer isso através do nosso vídeo aqui. Aula CAD-SIMO, vídeo 6, conexões no CLP. Vamos primeiro achar o CLP, ele fica aqui em I/O. Vamos usar, nós temos duas opções, o clique, o logo e 1200. Então, 1200. Justifica ele numa área aqui, não precisa de muito espaço. Menos aqui. Aqui vai ficar melhor. Usar o mudo. Então, fico lá direito para largar a ferramenta. Vou dar um zoom aqui para mostrar o CLP. Em cima aqui ele precisa de alimentação aqui, ó. Fase neutro. De 120 a 240 volts. Vou colocar uma fase neutra aqui. Ferramentas, se precisar, te põe aqui. As entradas dele aqui precisam de um comum. Comum eu vou ligar o negativo aqui, porque as entradas já estão recebendo positivo. Eu tenho as entradas aqui, ó, de 0, 7 do byte 0, depois de 0 a 5 do byte 1. 14 entradas digitais. Já vem aqui. E ele tem do outro lado de baixo aqui as saídas digitais. Ele tem 10 saídas digitais, do byte 0 vai de 0 a 7 aqui, do byte 1, 2 bits aqui, 0 e 1. A característica que ele tem é que ele tem dois comuns aqui, um L e dois L. Eu posso estar trabalhando nessas 5 primeiras entradas aqui com um nível de tensão, nas outras 5 com outro nível de tensão. Se eu for trabalhar com o mesmo nível de tensão, que é o nosso caso, eu ligo um L no 2L e vou ligar o positivo da fonte, uma vez que nossos elementos de saída foram ligados ao negativo. Vamos começar pelas entradas aqui, pela alimentação do CLP. Eu vou pegar aqui um alimentador, fase neutra. Vou colocar aqui. Duas vezes, marco aqui, ali. Se quiser colocar um disjuntor aqui, eu coloco. Eu não gosto de colocar para simular lá, não. Na hora de finalizar o desenho, eu coloco para ficar fonte normal. Mas vou colocar para simular, toda hora tem que ficar ligando ele. A conexão ela fica aqui na borda do desenho, ela não chega no parafuso aqui não. Vou pegar aqui só. E vem aqui. Já que eu estou na alimentação, eu venho aqui, pego o negativo, coloco ele aqui no M aqui. Mesmo procedimento, ó. Marco o negativo. Cabo negativo aqui. Agora eu vou fazer a conexão das entradas. Ó. Pegar todos esses elementos aqui de 0 a D7. Vou chegar aqui
mesma ativa. Então, vou vir aqui para a entrada, esse elemento aqui. Baixar o negativo aqui para abrir espaço. Direitinho. Eu pego aqui, já trago para o positivo. O primeiro deles eu chego aqui no ED0. É 0. ED2. Três. Aqui, ó, cliquei aqui, vem cá, dou um clique, soltei, começa de novo a ligação. Beleza? Para finalizar aqui, eu tenho que dar o nome dos tags, né? Eu clico nele aqui 2 vezes, aqui tem que ficar atento como eles estão muito perto. Vermelho, ó. Esse aqui vai ser ED0. E C maiúsculo. Esse, C, 0, marco aqui. No outro aqui. O ED1. ED2. E3. 4. E 5. E 6. Marquei. 7. Marquei. A gente consegue fazer um teste nas entradas, é fácil, tá? Vamos mesmo aqui. É interessante a conexão, ó. Cada um play. Play. E, ó, observe as entradas aqui, ó. Essa aqui, e, ó. Veja, se eu clicar nela aqui, ela abre e fica falso. Cadê? Aqui, ó, testando todas as conexões. Então, eu não consigo acionar ele pela bobina. Ele já está acionado. E vai dar. O sensor também não consigo, porque já está aqui. Esticar eu consigo, simular a nele. Não. Tá? Ou com eles aqui acionados.
Outros sensores eu consigo também. Eu consigo fazer essa simulação. Então, as entradas, minhas conexões de entrada já estão ok. Agora eu vou fazer as conexões de saída. Esse aqui é o mais crítico, é onde eu tive o problema com a posição dos tags. Aqui, ó, vai ser o inverso, tá? 5, 4, 7. Vou zoom aqui para mim visualizar melhor. 6, 6, 7, beleza. Então, aqui eu tenho que pegar o positivo, o alimentador positivo. Qualquer lugar aqui. Mesmo sistema, né? Vou só tirar o X dele aqui. Eu tenho que fazer o positivo chegar no 1L e no 2L, porque eu vou estar usando a entrada 6 aqui também. Tá com o positivo. Abaixo aqui, vou puxar ela para baixo do último das conexões aqui. Pegar o 2L aqui, ó. Bordinha do desenho. Fazer lá. Aqui. Pego um L, trago até aqui. Isso fez com que o positivo chegou no L, que é o comum, e no 2L, que é o comum 2. E eu tenho minhas saídas. Saída 0, SD0 vai ser essa de baixo aqui para fazer o desenho, cruzar menos linhas. Então, vou colocar aqui SD, SD0, tá? Ok. Tá, vai ser SD1, e aí depois eu faço conexão. SD2, 3, 2 eu não marquei aqui não. Vou colocar aí o SD4, cinco e E6. Lembrando, evitar de rotacional. Foi aqui que eu tive o problema quando eu fui fazer um desenho rotacionando. Eu fui colocar isso tudo em pé aqui, não funcionou de jeito nenhum. Enquanto eu não coloquei ele nessa posição aqui, funcionou. Vou pegar o positivo aqui, eu vou trazer do 0 ao 0 aqui. Eu trago daqui é 1, e meus padrões de distanciamento, né? E ó, o 5 está aqui. Então, essa é a conexão. Para testar a saída, eu só consigo com o programa do CLP, né? Fazendo funcionamento do CLP. Então, sem programação, não consigo testar aqui, não. As entradas eu conseguiria testar. Eu venho cá, volto meu zoom. Eu tenho aqui as conexões de entrada e as conexões de saída. O uso dos tags facilitou a diagramação. Então, fica muito mais fácil interpretar os desenhos de parte a parte. Facilitar o tagueamento. Tá? Como se esse cabo aqui, ó, aqui é D0, ele estiver saindo daqui e percorrido esse caminho chegando aqui. É a diferença que tem. Isso num desenho setor industrial é muito importante porque você tem muita distância. Então, você tem as borneiras. Então, aqui seria como se fosse uma borneira, água de borneira. Ok?
finalizando o vídeo das conexões de CLP. O próximo vídeo é a programação. Feito o vídeo do CLP, tá? O próximo detalhe agora é trabalhar a programação. A programação é dividida em duas etapas para facilitar a questão da didática aqui. A primeira delas vai ser o acionamento do motor. Apertou B1, o motor vai ligar. Apertou B2, ele vai desligar. Tá? E além do motor, que é acionado por K1, a gente vai ter uma lâmpada indicando quando ele estiver parado e outra quando ele estiver acionado. Tá? Lâmpada verde e lâmpada vermelha. Tá? Para fazer essa programação do motor, definir como fazer essa estrutura de programação ladder aqui, a gente tem o vídeo 7 aqui, que mostra como trabalhar isso aí. Vamos colocar de cima. Vídeo 7, programação CLP, acionamento motor. Para a gente poder programar o CLP, eu reservei esse espaço aqui. Vem aqui na loja, vou programar lógica aqui, eu vou programar ele em ladder. Eu vou primeiro criar a minha estrutura do ladder aqui. Preciso colocar esse maisinho aqui. E menos aqui, eu vou deixar função de fazer duas barras. Tamanho do programa. Vamos zoom aqui só para me ordenar melhor, então, a delimitação desse espaço. Um pouquinho. E tem. E posso pegar a barra aqui. Cor também é aquela questão mais análise, não é funcional a questão da cor, tá? Exato. Achei. Geraldo, se fizer com as duas linhas vermelhas, dá? Funciona com as duas vermelhas, com as duas pretas, sem problema de cor. Essa aqui é a nossa área de ladder. Vou usar só uma delas agora. Dá um zoom aqui, porque eu não vou usar toda. Melhor até. Então, acionar o nosso motor, quem liga o nosso motor é o K1. Então, ó, usando as instruções ladder, eu vou usar a bobina aqui. Vai na o K1. K1 aqui, eu tenho que ficar atento aos endereços dele, né? O endereço de entrada dele aqui, E minúsculo, E 0.0. Vou digitar o 0. A saída significa que é 0 o primeiro byte, ponto o bit dele. Então, E0 é 0.0. E vou ter também aqui minhas duas lâmpadas, esses sinalizadores. E0. 1
verde e 0,2 vermelha. A vermelha vai indicar que está ligado e a verde que está desligado. Vou pegar um pretinho, cabo preto. E se eu ligar o cabo vermelho funciona do mesmo jeito, mas manter estética. Quando é que o meu motor vai ligar? Vai ligar o meu motor é o B1. Vou pegar a instrução examine 1 aqui, vou vir aqui. Colocar ela aqui. B1 é um botão normal aberto. Então, ele é o I 0.0. B1. E quem vai ligar? Quem vai desligar, tá? É o B2, que é um botão normal fechado. Então, se eu uso o botão normal fechado, minha instrução continua examine 1. Ligar. Examine off, se eu for inverter. E 0.1. Como eu vou precisar selar, eu já fiz. E então eu vou puxar isso aqui para baixo. E precisar selar, vou usar um selo paralelo com o elemento que eu ligo, que é endereço K1. Endereço K1, ele está na entrada digital 2, 0.2. 0.2. Auxiliar do contator. Eu venho aqui para ligações. Eu tenho que vir um para a direita para depois subir. Pressionou. Aqui, em cima. O motor já liga ela e desliga. Essa lâmpada aqui ela vai estar verdadeira quando o motor estiver desligado. O motor desligado eu vou usar I02 falso, inverso. Está falso, o outro está verdadeiro. Né? E 0.2. Okay? E essa lâmpada vai acender quando o 0.2 estiver fechado, ou seja, o contator atracou. Tá? Pego ela e ponho aqui. E 0.2. Conexão. Conexão. O programa do CLP está pronto. Vou salvar. Play. Eu já vou ver que a minha saída está normal. Vou com zoom. Vou aqui para verificar. Observe que a lâmpada já está acesa aqui já. Tá? Observe que a lâmpada verde já está acesa aqui. Quando eu apertar o botão para ligar, vai desligar a lâmpada, vai ligar o pino do contator, vai ligar a lâmpada, vou ligar o disjuntor motor aqui para o motor ligar lá. Girando. Posso soltar aqui, continua ligando. Ligado por causa do selo. Vou apertar o B2, desliga, volta ao normal. Para ligar novamente. E ó, a lâmpada não acendeu, um pedacinho aqui, olha. Dá uma corrigida aqui. E que faz um... Aqui, ó. Que tá faltando a conexão aqui. Ok.
Olha o bug aí. Olha o bug do programa. Interpreta que está sem a conexão aqui. Tá? Às vezes tem que trabalhar com o Zoom bem fechado para poder fazer a conexão. Conexão com o Zoom maior. Play para ver se ele vai permanecer. Agora permaneceu. Um total aqui. Janela. Play aqui. Vermelho acendeu. Então tem uns bugs no programa que a gente consegue verificar pela análise. Então, a nível de programação de acionamento do motor, aqui, tá? O motor está funcionando. Desliga o motor. Essa velocidade dele aqui, ó. Vou falar ela aqui, ó. Tração, velocidade aqui. Mais rápido. Ok? Então, a nível de acionamento do motor, a programação do CLP é essa. Bug aqui, o que foi? Esse probleminha que está dando das duas piscar aqui é o velocidade está muito grande e o processamento do meu computador não deu conta na hora do vídeo. Então, é só alterar a velocidade lá para baixo. Não, isso porque eu estou gravando vídeo, ok? Não, na velocidade lá, tá, gente? Bug. Ok? Então, a nível de funcionamento do programa de CLP, do tensionamento do motor, é isso aí. Ok? Não tem muito segredo, não. Se algum bug, você reduz a velocidade. Isso é processamento que eu estou gravando o vídeo aqui ao mesmo tempo que eu estou rodando, então o vídeo é muito pesado. Então, na hora de alterar a velocidade, lá se o processamento do computador estiver sendo muito usado, é bom deixar uma velocidade mais baixa, senão pode dar um bug. No meu caso aqui, esses programas que gravam vídeo na Digitelo aí são bem pesados, usam muita memória, por isso que estava agarrando lá, tá? Com o programa fechado, eu posso deixar na velocidade máxima que funciona. A segunda programação, que é a programação dos sistemas pneumáticos, tá? É bem simples aqui, porque a programação nossa a ideia do acionamento pneumático é simples, né? Puxou B3, avança o cilindro 1.0, o cilindro 1.0 chegou lá no final dele, e avança o 2.0, chegou no final, recua o 1.0, chegou no início lá do 1.0, recua o 2.0, espera um novo pulso. Então, por isso a programação fica desse jeito aqui. Então, nós vamos para o vídeo 8. Aula cá de cima, vídeo 8, programação CLP, parte pneumática. Fizemos a programação anteriormente aqui, funcionamento do motor. Eu posso continuar com a parte pneumática aqui embaixo, ou posso fazer ela aqui. Tanto faz, fica a critério. Eu vou fazer ela de cá para ficar separado, como eu estou fazendo separado. Vou dar um zoom aqui. Mais fácil evidenciar melhor. E uns conceitos de pneumática precisam ser revistos antes, né? O funcionamento que eu vou fazer aqui vou dar um pulso em B3, ele vai avançar o cilindro 1.0, depois vai avançar o cilindro 2.0, recuar 1.0 e depois recuar o 2.0. Quando tiver um novo pulso, faz o ciclo novamente. Se fosse uma sequência diferente, eu teria que usar outros recursos. Esse exemplo aí é um recurso mais simples que tem. Ok? Vamos lá.
Primeiro parte aqui eu vou fazer inserir instrução aqui. Eu vou usar a instrução entrada, uma bobina aqui. Quem vai me fazer a ligação aqui é o B3 e o endereço dele é I0.3, digital 3. E ele vai fazer o primeiro acionamento do atuador, que é acionar o 1Y0, e está na saída Q0.3. Venho cá, eu vou fazer uma conexão aqui. Para ganhar tempo, eu vou, com todos os acionamentos serão simples igual esse, vou vir aqui e vou copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Atento que eu tenho que clicar na bobina aqui para me arrastar. Eu vou ter 4 acionamentos. Repetir esse processo. Depois eu só vou mudar endereços. Se quiser fazer tudo de novo, desenhar um de cada vez, aqui já fiz. Ver. O primeiro, quando apertar o botão, ele vai mandar lançar o cilindro 0. Quando ele chegar no sensor, que é o 2.2, cujo endereço é I06, ele vai mandar o segundo cilindro, tá, voar através do 2Y0, que é o Q05. Eu venho cá, depois que ele avançou, ele chegou no limite e vai mandar o cilindro 1.0 recuar. Chegar no limite lá, é o limite 1.3, que é I05. Vai mandar acionar o 1Y2, que é o Q04. E, quando ele recuar, ele vai mandar recuar o cilindro 2, através do fim de curso 2.3, que está na entrada I07. E acionar o 2Y3, é o O06. É uma tabelinha de TAC para consultar, né? A gente vem aqui e observa, ó. Ok, vou dar um play. Vamos aqui, vou dar um zoom. Acho que um atuador desse vai montar no outro ali, que estão muito perto, não tem problema não. Aqui já fica atuado aqui já. Pisado, como diz. Eu vou dar um pulso em B3 aqui. Primeiro, avanço A, ou 1, avanço 2, recuo 1, o 2. Para corrigir esse probleminha aqui, eu vou vir aqui, ó, para cá. Esse corrigiu. Então, essa é a lógica. Para os circuitos tem uma sequência diferente, a gente tem que ter uma análise diferente. E a programação vai ser um pouco mais complexa. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês como usar as ferramentas de programação. Aí tá, ok? Esse vídeo aqui já, a ideia é encerrar por aqui. Então, com isso, nós concluímos essa aula de CAD-SIMO aí. E para vocês como fazer o diagrama elétrico, pneumático, configuração, conexões das entradas, conexões das saídas, conexões ao CLP através dos tags aqui, não roteiam, tá? Façam desse jeito aqui, fica bonito. E se rotear ele, coloca ele na vertical, corre isso não funcionar.
Mostrei também como fazer programação. Tá? O temporizador aqui funciona igualzinho nos outros mesmo. Já passaram do CLP, não vai mudar muita coisa, não. Tá? Nível de programação, mesma coisa. Meu objetivo aqui era mostrar para vocês como trabalhar a ferramenta CAD-CIMO, a documentação, circuitos elétricos, pneumáticos, com CLP e programação. É o objetivo, que é o que vocês precisam para fazer o projeto. É lógico que esse não é o projeto, vão ter que elaborar uma lógica de acionamento para o projeto, tanto diagramas quanto elementos, mas não está muito longe disso aqui. Lógica de funcionamento diferente, mas quaisquer dúvida a gente está à disposição. Aí fechou a parte de explicar como usar o CAD-CIMO, né? Não, lembrando que o que eu fiz aqui não é o projeto de vocês, está bem longe, é mostrando como usar as ferramentas do CAD-CIMO para fazer o projeto para vocês. Tá? Você conseguiu aí, Matheus, identificar o que seria avanço e recuo? Estou com o programa aberto aqui. Tá? Aqui, no caso, aqui, ó, os dois atuadores aqui, eles estão recuados. O 1.0 está recuado, o 2.0 está recuado. Eu vou apertar o B3 aqui, o 1.0 vai avançar, depois 2.0 vai avançar, depois 1.0 vai recuar e o 2.0 vai recuar. Aí, ó, avançou, avançou, recuou, recuou. Essa é a ideia. Bem simples, sua pergunta. Tranquilo? O, Vamos falar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de projeto pneumático, né? Para que o técnico de automação realize uma análise eficiente de projetos pneumáticos, ele deve saber que a pneumática possui dois domínios tecnológicos. O primeiro refere-se à produção, condicionamento e distribuição de ar comprimido, compreendendo o estudo de projetos de compressão, filtragem e secagem. Então, esse cara aqui é um compressor, ele vai gerar o ar comprimido, ele vai ser tratado aqui, armazenado, tratado novamente para poder ser usado. Tá? Essa área de trabalho aqui é a área do mecânico. Então, um profissional da área de mecânica que vai trabalhar aqui, não de automação. Tá? O segundo domínio tecnológico da pneumática trabalha com os elementos que são alimentados pela fonte de ar comprimido, na qual estão os circuitos pneumáticos. Esse domínio da pneumática é a responsabilidade também do técnico de automação. Então, o técnico de automação não trabalha na produção e tratamento do ar, ele trabalha com circuitos pneumáticos. Para a solução de muitos problemas de automação, os processos industriais discretos, o emprego da pneumática permite simplicidade, rendimento, custo devido às seguintes vantagens. Quais vantagens da pneumática, né? Quantidade de insumo, temperatura e segurança, apesar da quantidade ilimitada de ar que pode ser comprimido, o fluido a ser trabalhado deve estar limitado em um reservatório. O sistema de ar comprimido não apresenta risco de explosão ou incêndio, permitindo maior segurança dos sistemas pneumáticos. Está bem seguro. Transporte e armazenagem, as mangueiras de transporte têm baixo custo em comparação ao sistema hidráulico, a pressão é maior, né? Pressão pneumática é menor. Quanto à armazenagem, não há necessidade de trabalho contínuo do compressor para o armazenamento do ar comprimido, a menos quando o pressostato indicar que a pressão caiu. Então, o sistema fica monitorando o sistema de armazenamento, quando a pressão cai, o compressor entra. Poluição e segurança contra a sobrecarga, não há riscos ambientais nesses sistemas de ar comprimido, pois trabalha apenas com ar como insumo. Por esse motivo, o ar comprimido é largamente utilizado na indústria farmacêutica e alimentícia. Em relação à sobrecarga, os elementos pneumáticos podem ser solicitados em carga até pararem sem sofrer qualquer dano, né? Por exemplo, se eu tenho um atuador, um cilindro que ele vai empurrar um objeto de 10 quilos, a gente fez o projeto todinho para ele conseguir empurrar 10 quilos tranquilamente. A gente coloca um objeto lá de 50 quilos que ele não conseguirá empurrar, ou seja, vai ter uma sobrecarga para ele, essa sobrecarga ele vai parar
mas não vai acontecer nada de danificar, ou seja, uma sobrecarga no circuito pneumático, não há nada a ser danificado, ele simplesmente não vai conseguir concluir a tarefa. Custo de construção, velocidade e regulagem, tá? Os elementos de comando e de atuação são menos robustos e mais leves, então são mais baratos, né? Se comparados com sistemas hidráulicos. Deste modo, a construção de sistemas pneumáticos são construídos em ligas de alumínio, reduzindo o custo, fica mais leve também. Além disso, a pneumática apresenta alta velocidade de deslocamento, tá? Podendo atingir 10 metros por segundo em caso de cilindros especiais. Os elementos de pneumática são regulados em velocidade, através do fluxo, regulador de fluxo, e em força, conforme a necessidade da aplicação. A força vai se dar pela área do êmbolo e pela pressão de trabalho. Entretanto, a pneumática apresenta algumas desvantagens quanto à sua utilização em processos industriais. As principais desvantagens são listadas a seguir: preparação, tá? Preparar o ar para poder usar. O ar requer uma qualidade do ar que esteja utilizado seja de alta qualidade, a fim de que o sistema possa ter excelente rendimento e prolongada vida útil de seus componentes. Deste modo, há necessidade de se utilizar filtros, purgadores, para que o ar não apresente impurezas e umidades. Então, tem todo um processo de tratamento desse ar. Compressibilidade: todos os gases, entre eles o ar, apresentam a característica de compressibilidade, tá? Que não acontece com o líquido. Esse fato impede a utilização da pneumática em processos que precisam de velocidades uniformes, precisam de constantes. Tá? Então, a velocidade depende muito do fluxo, da capacidade do fluxo e da compressibilidade. Já a hidráulica pode utilizar velocidades constantes nos atuadores e executar reversões instantâneas de rotação, pois o fluido hidráulico ele é incompreensível. Força em processos industriais exigem forças maiores que 3.000 kg-força. As soluções pneumáticas necessitam utilizar dispositivos especiais para manter essa quantidade de força em níveis estáveis. Esse dispositivo tem alto custo, que torna o projeto muito dispendioso. Aí a hidráulica já é mais vantajosa. O escape do ar, né? O ar ele é expulso de dentro do atuador por a um ruído, tá? Relativamente alto. Esse problema é bastante minimizado com o desenvolvimento de silenciadores. Então, nas próprias válvulas direcionais já tem os reguladores no escape. Como observamos, sistemas pneumáticos são sempre ligados ao processo e ao produto. Desse modo, para aprendermos a desenvolver um processo de melhoria em um sistema pneumático, precisamos seguir algumas etapas. Análise do sistema pneumático, tem que analisar, se eu quero melhorar um processo, tem que analisar o que já tem. Planejamento da melhoria, desenvolvimento do sistema de melhoria e aplicação da melhoria no campo. Então, tudo isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de normas, simbologias e designações, tá? Representação das válvulas direcionais, conforme as normas BNT NBR 8897 e DIN ISO 1219, as válvulas direcionais são sempre representadas por retângulo, que é dividido em quadrados. O número de quadrados representados na simbologia é igual ao número de direções da válvula, as posições que ela tem, representando a quantidade de movimentos que executa através de acionamentos. Então, aqui a gente tem uma válvula aqui que ela tem 3 posicionamentos diferentes, 3 posições. Quantidade de vias são ponto de conexão, tá? Conexão com mangueiras de ar comprimido ou conexão com a atmosfera. Para uma fácil compreensão do número de vias de uma válvula de controle direcional, podemos considerar que uma seta é uma passagem, né, tem entrada e tem saída, são 2 pontos, 2 vias, e um bloqueio, tá, é uma via, é um ponto, um tampão. A figura abaixo mostra a utilização desses símbolos, a leitura deve ser efetuada somente nos quadrados, né? Então, a gente tem esse quadrado aqui, se eu for analisar por esse prisma aqui, ó, tá? Então, eu tenho entrada e saída e um tampão. Então, eu tenho 5 conexões. Aqui embaixo fala para olhar o toque dos elementos nas arestas. Então, eu tenho 3 toques embaixo, 2 toques em cima. Todo jeito dá 5 vias. Eu prefiro trabalhar olhando a questão de vias pela seta, cada seta é 2, e cada tampão, cada bloqueio é uma. Então fica mais fácil. Então essa válvula aqui é uma válvula de 5 vias. Quantos quadrados ela tiver, são posições. Então a gente fala, por exemplo,
5 duas vias. 5 duas vias são 5 vias, 5 conexões e 2 posições. Aqui a gente tem um quadro bem didático aqui, que eu não vou ler ele todo, não, porque o nosso tempo está bem apertado, tá? Com a representação de cada elemento, né? Observe aqui, por exemplo, onde tem os elementos de conexão aqui, é a posição de repouso da válvula. Então, essa válvula aqui, vou falar só de uma, tá? Ela é uma válvula o repouso dela não tem 2 bloqueios, ou seja, está fechado tanto de um lado quanto do outro, e na posição, quando ela for atuada, dá passagem. Então, a gente fala que essa é uma válvula normal fechada, 2 posições normal fechada. Duas vias, normal fechada. Identificação dos orifícios, dos pontos de conexão que fica marcado na válvula, a gente tem identificação numérica e identificação alfabética. A numérica, o número 1 sempre vai ser a pressão, os números 3 e 5, tá, são escape do ar para a atmosfera, os números 2 e 4 são saída para trabalho, ou seja, onde o ar da pressão vai sair quando a válvula estiver acionada ou estiver naquela posição. E piloto 10, 12 e 14. Tá? Piloto é quando o sistema de ar comprimido é controlado pelo próprio ar comprimido. Quando a válvula é uma eletroválvula, ela já não vai ter o piloto. Quando é alfabética, a pressão é o P. RS são os escapes. As saídas, os trabalhos A e B. E o sistema de piloto X, Y e Z. Os elementos de trabalho, que é o atuador, pode ser representado de forma numérica ou alfabética. Numérica, 1.0, 2.0, 3.0. Alfabética, a letra maiúscula A, B, C em sequência. A válvula que faz o controle dele, a válvula direcional que fica exatamente abaixo dele, tá? A válvula direcional do atuador. Se for pela forma numérica, é o número do atuador, ponto 1, tá? Então, atuador 1, 1.1, atuador 2, 2.1, e assim por diante. Se for pela forma alfabética, é a letra, dessa vez minúscula, com o número 0 depois. Então, B0 significa a válvula direcional do segundo atuador. Os elementos de sinal, que são sensores fim de curso para o retorno e avanço do atuador, tá? Aí, se ele for forma numérica, avanço, tá? É o número do atuador e o número par depois. O retorno, número do atuador, o número ímpar depois, tá? Se for por letras, letra minúscula do atuador, número par depois, tá? Número par depois é avanço, número ímpar depois, retorno. Os elementos auxiliares, que são para fazer o controle de fluxo ou válvula de escape, tá? Regular a velocidade, é o número do atuador, se for numérica, o número do atuador, 0, para indicar que é auxiliar, tudo que é 0 é auxiliar, e depois, se for para avanço, é um número par, se for para retorno, é um número ímpar. Tá? Se for por letras, tá? A letra do atuador, ponto, 0 para indicar que é auxiliar, par para avanço, ímpar para retorno. Tá? E os elementos de processamento de sinais, que são as válvulas alternadoras, as válvulas de simultaneidade ou temporizadores, contadores de evento, tá? Eles já vão ser pela forma numérica 1.6 e 1.7, tá? E se for por letras, por norma, é o número a letra do atuador, ponto 0, 4, tá? Para 0,4 e aqui é um 3, tá? Coloquei um 2 aqui, mas é um 3. 0,3, ou seja, par para avanço e ímpar para retorno. Para elaborar um projeto, recomendamos o cumprimento da seguinte etapa, né? Um projeto pneumático, né? Então, essa sequência aqui de 1 a 12, determinar a sequência de trabalho, como vai ser a sequência dos atuadores, elaborar o diagrama de trajeto-passo, né? Colocar o diagrama de trajeto-passo dos elementos fim de curso a serem utilizados, desenhar os elementos de trabalho, desenhar os elementos de comando correspondente, já está no desenho, desenhar os elementos de sinal, desenhar os elementos de abastecimento de energia, traçar as linhas de condutores de sinal de comando e de trabalho, identificar os elementos, pôr as designações neles, colocar no esquema a posição correta dos fins de curso, conforme o diagrama de trajeto-passo, coloca lá no atuador, e verificar se é necessária alguma anulação de sinal permanente, a gente chama de contrapressão, isso é muito usado em sistemas de elaboração por cascata. A elétrica a gente não faz isso, não.
e introdução de condições marginais. Aqui eu vou fazer um exemplo, né? A elaboração do circuito que execute as seguintes sequências. Avanço de A, avanço de B, o positivo é avanço, o negativo é retorno. Retorno de A, retorno de B. Então a sequência é avançar o A, avançar o B, recuar o A, recuar o B. O circuito pode ser feito de duas maneiras. A primeira maneira, tá? Sequência de funcionamento pelo método intuitivo. Aciona o botão que vai começar a sequência, avança o cilindro A, aciona o fim de curso do cilindro A avançado, avança o cilindro B, aciona o fim de curso do cilindro B avançado, recua o cilindro A, aciona o fim de curso do A recuado, recua o cilindro B, aciona o fim de curso do cilindro B recuado. Então, é uma forma de fazer. E fazer a sequência de funcionamento pelo método indutivo utilizando setas, tá? Que a gente chama de diagrama trajeto aí, né? O botão, ele faz o cilindro A avançar, o cilindro A avançando, ele atua no fim de curso do cilindro A, que faz o B avançar, o B avançando, ele atua no fim de curso aqui, que faz o A recuar, que atua no fim de curso e faz o B recuar. Então, essa é a estrutura para fazer. Depois que foi feito o circuito, ele fica desse jeito aqui, ó. O circuito ficaria como está exposto aqui, ó. Então, aqui é a posição dos fins de cursos, que foi designado anteriormente, tá? Esse circuito aqui, ele é todo pneumático, ele não tem elétrica, então todas as válvulas, fim de curso aqui são pneumáticos, não são contatos elétricos, como no exemplo anterior que eu fiz com CLP. Então, apertou a válvula aqui, que é uma válvula 2 vias, acionamento do botão, o A vai avançar, ó, o cilindro 1 vai avançar, cilindro 2 vai avançar, cilindro 1 vai recuar, cilindro 2 vai recuar. Se der um pulso aqui, se segurar, ele fica fazendo o ciclo contínuo. Esse software que foi feito, esse desenho aqui, chama-se Fluid Sim pneumático, tem Fluid Sim pneumático, Fluid Sim hidráulico, tá? Então, quando se faz esse desenho aqui, ele simula o funcionamento também, e ainda me gera uma relação de material aqui ainda, tá? Algumas versões dele, nem todas as versões fazem isso, não. Tá? Mas é legal. Dúvidas, perguntas, falem comigo. Tranquilo, Matheus. Então, se tiver alguma dúvida depois, você manda mensagem para mim, tá? Pode fica tranquilo aí, não precisa esperar a próxima aula, não. Se tiver dúvida aí quando você estiver fazendo as atividades aí, pode mandar mensagem, tá? No mais, obrigado pela participação. É, Lembrando aí vocês aí, tá, que vão estar assistindo a aula depois aí, qualquer dúvida que vocês tiverem no exercício da atividade, vocês podem me contactar, tá? Desejo uma excelente semana para todos aí, tá? Semana que vem é a nossa última semana, então ficar atento, tá? Não perca a última aula. Se tiver alguma dúvida como a fazer a atividade 4 ou até mesmo a atividade 5 na elaboração de projeto aí, tragam a dúvida para a aula que a gente vai estar tentando ajudar vocês. No mais, desejo tudo de bom para vocês e até semana que vem. Vou encerrar a gravação aqui, mas vou continuar aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Até mais.